Então, irmãos queridos, é uma alegria estar aqui com vocês neste domingo abençoado e vamos à palavra de hoje, né? Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses e vamos ler capítulo 2. Hoje vamos ler novamente verso 6 a verso 9. Colossenses, capítulo 2, verso 6 a 9. Então preste muita atenção no que nós vamos ler e meditar. Verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, agora Paulo vai orientar, assim andai nele radicados, presta atenção nessas três palavrinhas, e edificados nele, e confirmados na fé. Eles já tinham recebido instruções sobre isso, tal como vocês já foram instruídos. Aí ele diz assim, crescendo em ações de graça, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar, prender você numa rede. O que é essa rede? São lá, filosofias, as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos, podia até acrescentar religiosos do mundo e não segundo Cristo. Essas coisas não é segundo Cristo. Agora ele apresenta Cristo. Nós vamos trabalhar no verso 9 hoje. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente. O que habita corporalmente em Cristo? Toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo com isso? Que Cristo é Deus pleno. Toda a plenitude de Deus habita na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou fazer a pergunta, mas não vou responder hoje. Então, falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Hoje eu não vou explicá-las, tá bom? Quais são? Asceticismo, gnosticismo, misticismo e judaísmo, olha aí. Então o que aconteceu com a igreja? Eu não vou explicar elas. Paulo foi lá e mostrou o evangelho, ensinou o evangelho. Só que essas doutrinas entraram na igreja e eles perderam a visão de Deus, de quem é Cristo, da obra da cruz. Perderam a visão da graça de Deus, foram cegados por essas 4 falsas doutrinas que estavam vigorando lá dentro. Então Paulo escreve essa carta mostrando quem é Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, mostrando a eles o perigo de abrir a igreja para falsas doutrinas e o efeito que a falsa doutrina faz na mente das pessoas. Cria véus que impede a pessoa a ver realmente o que é o evangelho e de entender que tudo que precisava ser feito por homem, ser salvo e ser liberto, já foi feito. Já foi feito, não é por, eu não preciso fazer, já foi feito, já aconteceu aonde? Quando Cristo, ele vai para a cruz e ele morre na cruz, derrama o sangue por cada um de nós. Aí Paulo centraliza a carta em quê? Nós vamos trabalhar hoje, que a verdadeira fé, se eu falo que eu creio em Cristo, eu não posso ter nada associado à fé nele. Cristo é o objeto da nossa fé. A verdadeira fé crê só nele e em nada mais. A verdadeira fé não crê em água orada, óleo ungido, água do Rio Jordão, sal grosso, pecinha, chavinho, como falamos no vídeo da semana passada. A verdadeira fé não crê em nenhum santo promovido pela Igreja Católica. A verdadeira fé não tem esperança em nenhum dos apóstolos atuais dos dias de hoje. Não crê em nome de igreja, não crê em homens, não depende de homens. A verdadeira fé crê só na pessoa de Jesus Cristo e em nada mais. Por isso que Paulo disse, santificai a Cristo no vosso coração. O que é santificar? É separar de todas as coisas. Então, santificar a Cristo no meu coração significa que dentro de mim, na minha fé, não tem nada associado a qualquer outra coisa que vem igualar ou concorrer com a minha fé em Cristo.
Por isso que nós temos que fazer uma introdução aqui, olhar para dentro e falar, eu estou crendo só em Cristo de verdade? Ou ainda eu sou religioso, eu estou crendo naquele amuleto orado, eu estou crendo naquilo, eu estou crendo na palavra daquele que disse que ia acontecer alguma coisa na minha vida. Não, nós estamos crendo, eu tenho que olhar para mim e ver se Cristo está santificado dentro de mim. Se a minha fé está somente nele e em nada mais. Está bem claro? Então esse texto aqui que nós lemos, Paulo fala, vamos falar as 3 palavrinhas de novo, recapitulando, verso 6. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados. Vamos de novo, tudo ligado a Cristo. O que é estar radicado em Cristo? Eu já expliquei isso. Você pega uma planta, põe na terra, aquela planta vai se desenvolver, ela vai mandar raízes profundas na terra. Vai se fixar ali, vai ficar bem enraizada, que dificilmente, se for uma planta forte, você vai conseguir pegar no tronco dela e arrancar dali com as suas mãos. Por quê? Porque ela está enraizada, ela está enraizada, está firmada naquilo ali. Isso que é ser nele radicado, é enraizado, bem enraizado na pessoa de Jesus Cristo. A outra palavrinha que aparece lá, nele edificados. O que é edificados? Construído. A minha fé está construída em Cristo, em nada mais. O que é essa construção? É um conhecimento que você tem do Evangelho dentro de você, e você foi construído por dentro na pessoa de Jesus Cristo. Você não precisa nada de ajuda para crer. Você sabe que se você fechar o olho e orar a Deus, Cristo te ouve, não tem barreira, não tem demônio que impeça, não tem obstáculo, não tem nada. Cristo abriu um novo e vivo caminho. Você sabe se comunicar com Ele, você não é alguém que fica dependendo dos outros. O problema da igreja é que as pessoas são dependentes de outros, elas dependem da oração do apóstolo, do suor do apóstolo, depende do missionário, depende do bispo. Essa gente cria uma mentalidade no povo que eles são superiores e o povo depende deles. Então acaba o culto, ora por mim, a tua oração funciona. Cristo está em você, se você tem fé nele, ele te ouve. Você não precisa, ora por mim, socorro, põe a mão na minha cabeça, põe um olhinho. Mas a maior parte da igreja está escravizada nessa mentalidade, ela não aprendeu que Cristo está nela. Ela não aprendeu, não foi construída pelo conhecimento na pessoa de Jesus Cristo. Então você vê uma igreja chorosa, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, pega a toalhinha, pega a rosinha, pega a chavinha, leva para casa, na outra semana vai pegar a coluninha, aí vai pegar o carnê, sempre dependendo de alguém que vai fazer alguma coisa para ela. O verdadeiro cristão não depende da fé de ninguém, ele crê. Ele tem a fé dele, ele depende daquilo que ele acredita, e ele vai ter uma fé madura quando tem conhecimento. Quando não tem conhecimento, vai depender das outras pessoas. Por isso que nós estamos trabalhando e construindo você em Cristo. Sim ou não? Qual a outra palavrinha? A terceira palavrinha que aparece ali, olha lá. Nele radicados e edificados, confirmados na fé. O que é uma coisa confirmada? É uma coisa que foi fixada, ou seja, você vai instalar um tanque lá numa parede, armários, coisas pesadas, vai furar a parede com uma broca, não é? Com a furadeira, instalar buchas boas, a parede é consistente, você vem, prende aquilo, fixa de uma forma ali, você pode subir em cima que aquilo não cai. Por quê? Porque está bem fixado, está bem firmado, bem parafusado, né? Então firmado é uma coisa que foi fixada, ela não se move mais. Então nós temos que estar firmados, fixados, grudados na pessoa de Jesus Cristo, e não ter espaço na nossa mente para nenhuma outra coisa. Essa semana eu tive ouvindo e vendo alguns vídeos, eu não suporto. Eles criam dependência na mente das pessoas, da igreja, do movimento, do nome da igreja, da campanha que vão fazer,
Isso não é evangelho. Eles destroem a cabeça das pessoas com a falsa doutrina. Principalmente eles trabalham no medo. Tudo é um medo. Se a pessoa não fizer aquilo, é medo, medo, medo o tempo todo. É insuportável. O falso evangelho, para mim, se tornou uma coisa insuportável. Quando você vê, as pessoas não acreditam em Jesus Cristo. Elas falam que estão lá, buscando a Deus, mas sem nenhuma orientação de quem é Cristo e daquilo que Cristo já fez por ela. E aí chegamos no verso 8 aqui, que foi o tema da pregação passada lá. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Olha lá, filosofia, as vãs sutilezas. Olha aqui o misticismo. Tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, o que Paulo fala? Eu já expliquei isso 1000 vezes, vou falar a mesma coisa. O pescador vem, arma aquela rede no rio e vai embora. E o peixe ali bem no habitat dele, vem nadando, o que acontece com ele? Ele fica preso na rede pelas guerras. Ele vem vindo, vai indo, aquilo prende ele. Ele foi capturado. O que é uma mente enredada? É uma mente que foi capturada pela falsa doutrina, pelo falso ensino, pelo falso evangelho, foi capturada pela mensagem da velha aliança, o judaísmo. E essa pessoa é como um peixe, ela está numa rede, ela não consegue sair. Entende? Ela está se debatendo lá. No começo o peixe se debate, mas depois ele vai sendo morto pelo cansaço. Então tem um monte de gente agora, hoje é dia 7 de abril, né? 7 de abril. Em muitas igrejas no Brasil todo, hoje eles vão pegar Agorada, Salzinho Grosso, Chavinha da Vitória, Rosinha, Cajado de Abraão, né? Olha a rede, olha a rede. Hoje eles vão sair de lá com essas coisas. Eu estava aqui, já falei, estava indo numa farmácia aqui na avenida, e do lado da farmácia tem um templo de escravidão. Conforme eu parei o carro ali, saiu uma senhora, estava dando uns pinguinhos de chuva, ela saiu dali e parou numa pequena coberturazinha da farmácia. E o que ela tinha na mão? Saiu lá com uma rosa, um botão de rosa. Enquanto eu me preparava para descer, eu ia bem no rosto dela e na rosa. Ela não tinha expressão de alegria de ter saído daquele lugar. E ela saiu acreditando, e a rosa, o botão de rosa estava meio murcho, assim, alguma coisa velha, já meia velha. E eu olhei para aquilo e veio na minha mente, olha a expressão do rosto dela, não tem alegria. E olha no que ela está crendo, foi posto na cabeça dela, que era aquele botão de rosa, tem alguma coisa, representa Jesus, tem unção. Ela deve ter dado a oferta dela, coitada. E vai levar aquilo para casa acreditando que aquilo tem alguma coisa de Deus. Vocês estão vendo a sutileza, não é? Ela não conhece o evangelho, porque se conhecesse nem entraria ali. Aquilo é uma arapuca. Aquilo é uma arapuca do engano. Mas olha a rede. A rede, a pessoa vai e começa a ouvir aquilo, se envolver. Daqui a pouco ela está aprisionada. Ela foi capturada. Ela não sabe, como um peixe foi capturado. E ela é capaz de ficar anos naquele engano. Deus manda te dizer... Olha a aguinha, água do Rio Jordão, azeite de Israel, campanha da vitória, sobe monte, desce monte, campanha disso, campanha daquilo, e acaba uma... Você não vê que essas igrejas da mídia, elas vivem de campanha, e a campanha pega um texto do Velho Testamento que alguém venceu alguma coisa, e leva a pessoa a praticar aquilo, naturalmente rodeada, regada de envelope, um monte de coisa, e se fizer 7 dias daquilo lá, vai vencer. Se der as 7 voltas, vai vencer. Né? E vai cair fogo do céu. E elas ficam capturadas. O véu está ali, a sutileza, a tradição, as coisas segundo o mundo estão ali. Mas ela está capturada. Nesse domingo, dia 7 de abril de 2024, tem milhares, para não dizer milhões de pessoas capturadas nesses lugares. Eles foram atraídas pela televisão, pelo show que eles dão lá, capturadas. Elas vão sair de lá infelizes, vazias, eles não têm nem certeza de salvação. Nem certeza de salvação. Ou então estão numa igreja que não pregaram, não distribui nada disso, porém elas estão presas no Velho Testamento. Vão sair com a cabeça de judeu.
né? Vão sair com Arca da Aliança, Jericó, aquela mentalidade do Velho Testamento, não entendendo que a velha aliança acabou na cruz. Vou precisar falar isso, não tem como não falar. Nós somos igreja, nós estamos na nova aliança ou na velha aliança? Na nova aliança. Deus instituiu a nova aliança onde? Quando Cristo morre na cruz, derrama o sangue dele, ele disse: esse cálice é o novo testamento, nova aliança no meu sangue. Então a velha teve um fim. Se começa uma aliança nova, é sinal que a velha expirou, acabou, não tem mais efeito. Mas a velha aliança foi trazida por Deus, claro, e feita com quem? Com o povo de Israel. Era uma aliança de Deus. Teve a sua validade, a sua importância, o seu vigor, a sua vida, o seu valor. Mas quando Cristo vem, ele vem como um cordeiro que vai cumprir a velha aliança, vai ser o sacrifício perfeito e vai acabar com a velha aliança. Acabou. E quando ele morre, ressuscita, derramou sangue, ele institui um novo testamento, uma nova aliança começou. Já expliquei isso muito. Então, nesta manhã, também tem milhares de pessoas presas na velha aliança. Lá não tem agorada, não tem nada, não tem nem campanha. Mas a cabeça delas é velha aliança o tempo todo, estão presas na rede, porque não sabe distinguir que a velha aliança acabou, que é o básico, é arroz com feijão. É a coisa mais simples que se aprende quando se torna um cristão. Não sabe distinguir que a velha aliança acabou e que começou uma nova aliança. Está bem claro isso? Vocês entendem? Então Paulo fala, verso 8, olha lá, cuidado que ninguém vos venha enredar com as suas filosofias, as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, olha lá, e não segundo Cristo. Essas coisas não tem nada a ver com Cristo. Agora, como ele apresenta Cristo no verso 9? Porquanto nele e em Cristo habita corporalmente, apresenta Cristo como Deus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo? Que nele, em Cristo, habita corporalmente, ele é o Deus pleno, ele é Deus, toda a plenitude da divindade, né? Está claro isso na tua mente? Você já enxergou que Cristo é Deus? Vamos só focalizar na pessoa de Cristo, que Cristo é Deus. Quando eu falo que eu creio em Cristo, eu não estou crendo em alguém fraco, pequeno, que tem 50% do poder e o diabo os outros 50%, não é nada disso. Eu não estou crendo em alguém que esquece de mim, que me abandona, que põe peso na minha mente. Eu não estou crendo em alguém que me explora, que tem muito interesse no meu dinheiro. Cristo não tem interesse nenhum em dinheiro. Vocês estão entendendo? Eu não estou crendo nessas coisas. Eu estou crendo em Cristo de verdade, Ele é Deus. E Ele já me salvou, já me libertou, já me transportou, me justificou. Eu não estou com medo de apocalipse. Eu não estou com medo de grande tribulação. Se Jesus volta, se não volta, se já voltou, se não voltou. Eu não estou com medo das coisas do tempo do fim, do sofrimento. Eu não estou com medo, eu já sou salvo. Já sou salvo, não vou ficar com esse pavor na mente de Apocalipse. A igreja vai ser arrebatada antes, a igreja vai ser arrebatada no meio, a igreja vai ser arrebatada depois. Quando vai ser? Meu Deus, essa aflição, pouco importa. O que eu tenho que entender e crer, eu já sou salvo. Se eu já sou salvo, eu nunca me tornarei uma pessoa perdida. Para sempre eu sou salvo. Isso é o evangelho. Eu estou crendo em Cristo, não estou crendo em qualquer um. Não estou crendo em ninguém pequeno. Agora vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos recordar isso aqui. Capítulo de número 2, a partir do verso 5. É o terceiro domingo que estamos lendo
estes versos. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 a 7. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Agora preste atenção nisso. Cristo Jesus, porque ele fala homem. Nós vamos falar isso hoje. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então o que Paulo está dizendo? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que é o mediador? O que Paulo quer dizer? Que eu não tenho nenhum outro meio de me achegar a Deus, a não ser por Jesus Cristo. E Deus também não vem a mim por outros caminhos. Ele também vem a mim através de Cristo. Então Cristo é o único mediador. Maria, dos católicos, não é mediadora, nem os santos da Igreja Católica, e nem o Papa. Não é, os apóstolos atuais não são mediadores. Só há um mediador, um único meio de eu ter acesso a Deus, e um único meio de Deus vir a mim. Se Deus tem que fazer alguma coisa para mim, ele vem através de Cristo. Se eu tenho que me achegar a Deus, eu só me achego através de Cristo. Isso é indestrutível, não tem outro caminho, não tem vira à esquerda, vira à direita. É o único mediador entre Deus e os homens. Agora, por que ele fala Jesus Cristo, homem? Eu já preguei muito isso aqui, mas preciso começar de novo. Por quê? Porque um dia Deus se fez homem. O homem pecou, a raça humana condenada pelo pecado. Não tinha ninguém que pudesse tirá-la dessa situação. Deus dá a lei, dá os sacrifícios da lei para pagamento como pecado, a morte daquele monte de animais, mas não resolvia o problema. O pecado era coberto, não retirado. Precisava de alguém perfeito, alguém santo, uma oferta, um cordeiro perfeito, para que pudesse pôr um fim na lei, retirar o pecado e a graça de Deus fosse expandida sobre todo aquele que crê. Então, Deus não tem como fazer isso sem remover o pecado, sem remover a culpa. Deus precisava de alguém aqui na terra que fosse um representante de toda a humanidade, mas não poderia ser contaminado pelo pecado de Adão. Precisava de alguém perfeito, um ser perfeito, um homem perfeito, com natureza perfeita, com sangue perfeito. Não tinha ninguém. Olha, isso aqui a gente ensina para as crianças. Então, o que Deus faz na pessoa de Cristo? Então, como não tem ninguém, o próprio Deus, ele vai se esvaziar, ele vai deixar o lugar celestial. Olha, só por revelação. Ele vai sair de uma dimensão, Cristo, nós vamos ler esses textos, ele vai se transformar, se fazer este homem, para receber sobre ele a sua própria punição. Ele vai assumir o lugar do homem. Então ele vai deixar os lugares celestiais e vai se fazer humano, vai aparecer aqui na terra alguém perfeito, Deus em forma de homem, reconhecido em figura humana. Então esse é o segredo. É só ele, nada mais poderia remover. Nenhuma obra poderia remover pecado. O Velho Testamento é um caos de condenação, é um caos de destruição, de penalidade, de maldição, de castigo. Então o próprio Deus, ele vai assumir uma forma humana. Ele é o verdadeiro extraterrestre. Entende o que eu estou dizendo? Por que extraterrestre? Porque ele vem de um outro mundo. Ele vem de uma outra dimensão. Ele vem, só para você entender, ele vem de uma outra galáxia que não pertence a nós. Ele é um ser de outro planeta, né? Só para você entender. Ele vai se transformar em um de nós.
Ele não vai vir com disco voador. Ele não vai vir com luzes brilhantes, com aquela coisa que todo mundo fica tremendo, né? Ele vai sair de lá e ele vai vir aqui na Terra, esse extraterrestre, e vai aparecer em forma humana, vai aparecer semelhante a você, semelhante a mim, com a mesma aparência física, só que ele é perfeito. Ele vai resolver o problema do pecado. Ele vai resolver o problema que a velha aliança não pôde resolver, que a lei não pôde resolver. Está bem claro isso na sua mente? Está simples isso, tá? Então, quando eu falo que eu creio em Jesus Cristo, eu tenho que entender essas coisas. Então, vamos aos textos da palavra de Deus. João, vamos lá. Começar tudo de novo. João, lembrando que nós estamos dizendo que Paulo disse, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o Deus pleno. Então, João, capítulo de número 1, vamos ler versos 1 a 3 e 10 a 14. João 1, versos 1 a 3 e 10 a 14. No princípio era o verbo da vida. Ele está falando de Jesus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ela apresenta ele como Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 10. O verbo estava no mundo, Jesus Cristo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu, não enxergaram quem ele era. Veio para o que era seu. O que era seu? O povo judeu. Ele nasceu como judeu, ele veio a princípio para o povo judeu. E os judeus o receberam? Não, o rejeitaram e o mataram. E os seus não o receberam. Mas teve pessoas que o receberam, mas a todos quantos o receberam, não é aceitaram, é receberam. O que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? A saber, aqueles que acreditam no seu nome. Então, o verbo veio no mundo, veio para o povo judeu. O povo judeu rejeitou, não acreditou, o matou. Mas todos quantos acreditaram e o receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam no seu nome, e nenhuma outra coisa. Agora o verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E olha o verso 14. E o verbo se fez carne. O que é, pastor? Olha aqui. Ele não foi feito, ele se fez. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito, o único filho do Pai. E o verbo se fez carne. Então ele armou todo um processo, toda uma tecnologia, né? Só para você entender. Ele armou todo um processo, uma tecnologia para sair daquela dimensão e nascer nesta nossa dimensão, sair de um mundo celestial e nascer num mundo material, semelhante a mim e semelhante a você. Estamos entendendo isso? Então ele se fez, ele não foi feito, ele se fez, ele programou tudo isso para nascer aqui na terra semelhante a mim e semelhante a você. Agora vamos lá para Lucas, volta aí, já está em Lucas, né? Lucas capítulo de número 1. Vamos ver os versos 26 até o 35. Como foi esse mecanismo dele se fazer carne? Então deixa eu dar uma explicaçãozinha antes. Quando Deus criou o nosso planeta, ele estabeleceu princípios. Só poderia fazer parte desse planeta quem nascesse segundo a natureza desse planeta. Então ele deu para o primeiro casal a forma de se procriar para os animais, e só poderia entrar e nascer aqui, para fazer parte deste mundo, quem viesse de acordo com as leis da natureza estabelecida por ele.
Então ele não poderia vir de uma outra forma, ele precisava se submeter àquilo que ele implantou no nosso planeta. Então como que ele vem se submeter para fazer parte de cada um de nós, de acordo com a natureza? Nascer como eu e nascer como você. Todos nós viemos de um ventre materno. Ele teria que fazer a mesma coisa. Então vamos ler aqui, a partir do verso 26, Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, repare bem, ela é uma jovem, ela é virgem, não teve contato com homem algum. Esse anjo está dizendo que ela vai conceber. Olha a tecnologia, olha a coisa dele sair de lá e vir entrar aqui. Precisava de uma mulher. Conceberás, verso 31, e darás à luz o filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele já vem, diz como vai ser e já diz o nome. Ele será grande e será chamado lá Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Volta lá para a velha aliança que havia promessa para Davi. E diz que ele assumiria esse trono. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, ela tem a mente humana, ela não entende o recado que está sendo dado. Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Agora o anjo vai dizer como é que a coisa vai ser feita. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como isso aconteceria? Agora entra em cena o Espírito Santo. Então, como que Jesus viria lá do céu? Entraria no nosso planeta através do ventre materno. Então a Maria disse: como será isso? Eu não tenho contato com homem algum. Na mentalidade dela, para ficar grávida, tinha que ter a semente masculina. Mas Jesus está dizendo: não é nada disso. Vai vir sobre você o Espírito Santo. E alguma coisa vai ser gerada dentro de você, porque essa criança que vai nascer de você não é comum, é um ente santo, Filho do Altíssimo. Vocês estão entendendo? Então, ele sai de lá, nós vamos ver agora em Filipenses, ele se esvazia, nós não sabemos como é isso. Ele vai ser gerado no ventre de uma mulher para ter um corpo humano semelhante ao meu, semelhante ao seu. Mas não igual. Ele não vai ser herdeiro da natureza adâmica, natureza caída, da carne caída. Jesus Cristo vai ter uma mãe natural, para ter um corpo semelhante ao nosso. Mas o pai dele é Deus, a semente que é gerada no ventre dela, que vai fecundar, é uma semente celestial, vem de uma outra dimensão, uma semente de Deus. Você está entendendo? Não é? Você é semente do teu pai. Jesus Cristo foi uma semente de Deus, veio de uma outra galáxia, de uma outra dimensão, e foi gerado dentro do ventre de Maria. Você está me acompanhando ou não? Isso é uma coisa sobrenatural. Agora você tem que entender que Jesus ele não tinha pai humano, porque se ele herdasse alguma coisa de qualquer humano, ele nasceria pecador como eu e como você. Ele não poderia ser o cordeiro perfeito do sacrifício. Então Jesus era perfeito, essa genética que ele tinha era de Deus. Quando ele é gerado, ele não herdou nada de Adão, não herdou nada de Maria. Ele é gerado pelo Espírito Santo. Então nasce um homem, um ente santo, que não herdou a natureza de Adão, que não tinha essa carne caída, maligna, pecadora que nós temos, que poderia ser tentado de todas as formas, as tentações que vinham de fora.
não pegariam a carne dele, porque ele tinha poder de resistência, ele nunca pecou. Jesus não era destruído por dentro como nós somos, né? Dominados pelos prazeres da carne, escravizados. Ele tinha uma carne perfeita e tinha domínio total sobre qualquer tentação que viesse do lado de fora. O mundo não podia fazê-lo pecar. O mundo não tinha força para submetê-lo a qualquer uma coisa errada, porque ele era perfeito. Perfeito. Sangue perfeito, carne perfeita, caráter perfeito. Era um Deus em forma de homem. Deus em forma de homem. Só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. É fantástico isso. Quando eu entendi, eu falava que cria em Jesus Cristo, mas quando eu entendi o nascimento dele, que demorou muitos anos para isso se abrir, que eu vi Jesus Cristo como perfeito, um ser perfeito, que o mundo não podia vencê-lo em nada, que o diabo não podia vencê-lo em nada, que as paixões da carne não tinham domínio sobre ele em nada, ele tinha controle, um super-homem, essa que é a verdade, que não era um homem de aço. Isso foi apaixonante. Aí eu fiz uma pregação um dia: quem é Jesus? Isso há 20 e poucos anos atrás, explicando tudo isso que eu estou falando para você agora. Você está tendo uma visão de Jesus Cristo, que ele é o único mediador? Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Santo, perfeito. Por isso que ele se tornou o Cordeiro de Deus, que vai pôr um fim no pecado. Ele vai retirar o pecado do mundo. Por quê? Tudo que a lei exigia, a lei pedia um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem mancha, para ser sacrificado no lugar do pecador. Agora Cristo aparece como um cordeiro de Deus. Onde está isso? Vamos lá, João, volta lá, Lucas, vai lá para João. Lucas, João 1, 29. Eu espero você abrir, achar direitinho, que você tem que ler e memorizar estes versos. Vamos ler primeiro o 17, vamos ver a divisão aqui, a mudança de tudo. João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha a velha aliança aqui, ponto, vírgula. E agora? A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Velha aliança, Moisés. Nova aliança, Jesus Cristo. 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já te expliquei isso. João era filho do sacerdote Zacarias. O pai dele deve ter ensinado todas as práticas dos sacrifícios no templo, toda a religiosidade judaica. João tinha conhecimento dos sacrifícios pelo pecado, do sangue dos animais derramado. Quando ele olha para Jesus Cristo, vem a revelação. Quando ele olhou para Jesus Cristo, abriu a mente, abriu o entendimento, ele não viu ali somente um homem parecido com ele. Ele olhou e lembrou de tudo que o pai dele ensinou da velha aliança e falou: olha o Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício, o Cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Vai pôr um fim na velha aliança, vai tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque ele era perfeito, ele tinha sangue de Deus, ele tinha uma carne perfeita, sem pecado, e o sacrifício dele seria tão eficaz que acabaria com a velha aliança e removeria o pecado, removeria a culpa. Por isso que quando eu creio nele de todo o coração, a minha dívida é paga. Eu sou liberto do império das trevas. O escrito da dívida foi cravado na cruz. Eu não devo mais nada, você não deve mais nada, eu não tenho preço nenhum mais a pagar. Porque ele quitou essa dívida, sangue perfeito, sacrifício perfeito, cordeiro perfeito, acabou, não tem mais nada a ser feito.
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Então, agora você anda sem culpa, sem condenação. Mas, pastor, eu estou preso numa carne, eu me irrito, eu perco a paciência. Você sabe, eu preciso confessar aqui, essa semana eu me irritei bastante. Muito. Fiquei até irritado comigo, de tanto de se irritar. Aí eu falo assim, mas meu Deus, o Senhor é um Deus de amor. Como é que o Senhor tem uma paciência comigo? Eu me irrito no mercado, eu acho que os hormônios estão mudando, é coisa de velho. E se irrita com aquilo, eu já ia perder a salvação 500 vezes essa semana. Olha, não é? Aí você pergunta, mas pastor, eu estou preso numa carne, eu falho todo dia. Pensamento impuro, então, não vou nem falar dos meus, vamos falar dos seus. Homem, você não pensou nada impuro essa semana, né? Não foi tentado a nada, né? Com relação à comida, ninguém foi tentado a encher a lata, comer demais, o que não pode, né? Ninguém foi tentado. A julgar as pessoas, condenar todo mundo, você é o bom, você é o grande juiz, né? Esse aí está errado, aquele está errado, por que não fez assim, por que não fez aquilo? Aquele parente, se fosse eu, já... Vocês entendem? Então nós somos defeitos, nós produzimos o defeito todo dia. Mas o sacrifício de Cristo na cruz é uma coisa tão perfeita que Ele proveu o meu futuro, ou seja, Ele quitou a minha dívida até o último dia de vida nesta carne aqui, está pago. Eu não quero mais ser errado, mais errar, mais cometer coisa errada, mais me irritar, mas não consigo, porque a minha carne é isso, é minha carne maligna, pior que o diabo. Então todo dia eu peco. Mas Cristo já pagou por isso até o fim. O sacrifício perfeito é tão grande que Ele já quitou a minha dívida até o último dia que eu viver nessa carne. Então, pastor, quer dizer que eu posso fazer o que eu quero, já está tudo pago? Aí é que está. Paulo fala, fazer morrer a natureza terrena. Ele vai dizendo, ira, prostituição, desejo maligno, avareza, idolatria. Então, a nossa grande batalha é não se entregar para aquilo que a carne quer. Não alimentar a carne, não obedecer os seus prazeres, os seus caprichos, que me leva a transgredir a palavra de Deus. Então, nós odiamos a carne. Se fosse preciso sair dessa carne, se eu tivesse condição de sair agora, eu já queria sair agora, estaria livre desse corpo morto. Mas está tudo pago por toda a tua existência. Olha o sacrifício desse cordeiro, que é maravilhoso, que é grande. Eu estou te pregando o evangelho, eu não estou falando para você, a tua vida vai mudar, você vai ter emprego, pega essa coisa ungida, vamos ungir a carteira de trabalho, vamos fazer... Não, isso aí não é evangelho. Evangelho é mostrar quem é Cristo, quem Ele fez, o que Ele fez por cada um de nós, a obra perfeita e o sacrifício perfeito. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus era perfeito. Então o sacrifício dele foi eficaz, não precisa mais nada, por isso que a lei acabou. A lei acabou, a velha aliança acabou. Se não acabou, então Cristo era manchado, o sacrifício dele não valeu nada. Está claro isso? Estamos indo? Então, deixa eu pular aqui algumas coisas. Vamos lá para Filipenses capítulo 2, está em João, Atos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Vamos lá, vai lá para frente. Filipenses capítulo 2 mostra, a partir do verso 5, Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, lá subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Agora vem aqui uma coisa que nós não entendemos. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então está dizendo o que Paulo fala em Filipenses? Jesus Cristo era Deus, ele se esvaziou.
assumiu a forma de homem, foi reconhecido em figura humana. Portanto, aqueles fariseus, aquele pessoal da lei que olhava para Jesus, não acreditava nele, via um cara simples, um carpinteiro, trabalhador, um cara queimado do sol, um cara forte. Não acreditava nele. Mas aqueles pecadores, aquela gente, aqueles leprosos, cegos, que acreditaram, tinham os olhos abertos e enxergavam quem ele era. Iam além da aparência física que ele tinha. Entende? Então, Jesus disse, olha, os publicanos, os pecadores precedem o reino de Deus, dizendo para os religiosos, vocês não enxergam, mas eles estão enxergando. Eles estão entrando no reino e vocês que representam o reino estão ficando para fora por causa da religião de vocês. Entende? Então os olhos se abriam. Aquela gente enxergava o que estava por trás daquela aparência humana. E mesma coisa hoje, na mente de muito evangélico, Cristo é um obstáculo, uma imagem, uma coisa sem vida. Eles precisam de homens, mulheres, religião, coisas oradas, para tentar ter algum resultado com Deus. É uma coisa abstrata. Cristo é uma coisa abstrata. Eles não sabem quem é Jesus Cristo. Esse arroz com feijão que eu estou te falando, vai para um crente desse que está na igreja da campanha, pede para ele te explicar um pouquinho sobre isso. Nem os pastores lá explicam isso, só levam eles a voto, sacrifício e campanha. O tempo todo de pregação do Velho Testamento. Eles não sabem nada desse leitinho, arroz com feijão. Não tem uma visão de Cristo. Cristo para ele é o gênio da lâmpada, que passa a mão na lâmpada, né? Surge o gênio, assim, amo, faço os seus pedidos, eu quero casa, eu quero carro, meu filho, minha filha, muda a minha vida, eu quero trabalho. E rapidinho, hein? Eu ordeno, eu exijo, eu declaro, eu decreto. Em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Eles pensam que Jesus é alguém só para satisfazer e resolver os problemas deles. Aí ele paga lá. Jesus, ó aqui, hein? Está aqui meu dízimo, eu estou te dando dinheiro aqui. O senhor é obrigado. Vou encostar o senhor na parede. É obrigado a me responder. Olha, não tem nenhuma visão de quem é Jesus. Então ele se esvaziou, foi reconhecido em figura humana. Aquele que creu, enxergou. Quem não creu, viu, não enxergou. Aquele que creu, ouviu. Quem não creu, ouviu, mas não ouviu. Não viu. Vocês estão entendendo? É um segredo. Só quem Deus abre o entendimento é que vai enxergar. Quando eu acordei 3 horas da manhã. Aí eu fui assim para a sala, fiz lá um cafezão, né? Que estão uns 2 copos assim de manhã. E fiquei lá parado pensando nisso. Falei, Deus, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Eu entendo aqui, mas não sei como falar. Estou tentando o máximo aqui, defeituosamente. E estava inquieto com o meu coração, porque eu anseio tanto que as pessoas entendam quem é Jesus. Isso queima no meu coração. Aí entendi, Deus, não fala do jeito que na hora te der ali. O resto é comigo. Eu falei, obrigado. Obrigado, Senhor. Só Deus para fazer as pessoas entenderem. Então ele se esvaziou, assumiu a forma humana e foi reconhecido em figura humana. Então nós estamos naquele verso que Paulo fala assim, há só um mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. E aponta o lado humano, a encarnação de Cristo. Jesus Cristo, homem. Então só há um mediador, pelo amor de Deus, entenda isso. Eu vou repetir o mesmo arrozinho. Não tem como eu me achegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Não adianta a igreja inventar um monte de métodos. Nenhum santo da igreja católica, nem o Papa me abre a porta para me achegar a Deus. Nenhum bispo, apóstolo das igrejas atuais tem poder. Eles não são cobertura de nada. Tem poder para abrir a porta para me achegar a Deus. Só a fé em Cristo me dá acesso a Deus. E se eu preciso de alguma coisa de Deus, eu oro e peço, Deus vem a mim como? Pela mesma fé em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Cristo é a porta que eu me achego a Deus. E o contrário, Deus se achega a mim por Cristo. Por isso que a nossa fé, vou falar a mesma coisa, não está em nenhuma outra coisa. O crente verdadeiro não crê em nenhuma outra coisa. A não ser o quê? Em Jesus Cristo. Agora, se não tiver entendimento da encarnação dele,
a forma que ele saiu de lá e se encarnou aqui, o nascimento de uma virgem, a natureza santa, ele não tinha pecado, não era contaminado, ele tinha uma carne pura, ele venceu o mundo, não foi tentado externamente, não se dobrou nada neste mundo, morreu, fez o sacrifício perfeito e removeu a culpa. Se eu não tivesse pequeno conhecimento, a minha fé em Jesus Cristo não é verdadeira. Paulo dizia assim: eu sei em quem eu acredito, eu sei em quem eu estou acreditando. Eu não sou alguém que fala o que acredita e não tem nenhum conhecimento dele. Eu sei em quem acredito, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia final. Então não há outra, Deus não se achega a mim por nenhum outro meio. Conclusão: todas essas igrejas, eu tenho que falar assim, que dão essas coisas oradas, que fazem essas campanhas, é um lugar que você nunca deve entrar e participar. Foge disso. Você da internet que está me ouvindo, foge desses lugares. Eles prometem que tudo vai acontecer na sua vida, mas não vai acontecer nada, porque eles mudaram. Cristo não é o intermediário. O intermediário é aquilo que eles promovem, é a rede. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Filosofias, vãs, sutilezas, são coisas sutis que parece que é, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Isso não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. E então, agora, você deve ver pregações pela televisão, aponta quantos que você está enxergando que prega só Jesus Cristo. A maior parte está enredada, a maior parte. Sinto em dizer, esses pastores e bispos se tornaram líderes políticos. Eles estão numa teologia do domínio do povo, fazer o povo fazer o que eles querem. Eles não pregam Cristo, não ensinam a verdade, arroz com feijão do evangelho. A maior parte dessas igrejas de hoje viraram partidos políticos, estão presas por ele. A maior parte. E tem um aí na internet que se destaca, hein? Pelo amor de Deus, né? Vou falar uma língua estranha aqui. Estou brincando, meu irmão. Entendeu a palavra de hoje? Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e fazer a breve oração. E vamos orar. Pai querido, nós te adoramos profundamente. E como é lindo compreender um pouquinho da encarnação do Verbo da vida. Cristo se fez carne. Ele veio da dimensão celestial e nasceu entre nós, semelhante a nós. Nessa dimensão material, perfeito, sem mancha. Um homem Deus e Deus homem. Senhor, abra o nosso entendimento para enxergar. Eu quero orar em favor de todos quantos ouvirão esta palavra neste dia e no decorrer dos dias. Abra o entendimento deles. O Senhor pode, com uma frase só, fazê-los enxergar as coisas profundas da encarnação de Jesus Cristo. Faça isso, abra o entendimento de todos quantos ouvirem. Isso ferve dentro de nós, crendo que será. Oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.